Salve pessoal! Neste vídeo, vamos focar nas diversas formas de conseguir ciência, recurso vital para evoluir no universo de Kerbal Space Program. Nesta série, totalmente em português, você vai aprender de forma amistosa e lúdica como aproveitar ao máximo este ótimo jogo, que apesar de já ter algum tempo no mercado, ainda encanta e diverte muitos jogadores. Sejam todos muito bem-vindos, e vamos iniciar nosso jogo. Na próxima tela, clicamos em começar novo jogo. Vamos iniciar um jogo no modo ciência. Não recomendamos iniciar a jogar pelo modo sandbox, pois a quantidade de peças disponíveis pode confundir e intimidar o jogador inexperiente. O modo carreira é indicado apenas para jogadores mais avançados, pois precisam administrar todos os aspectos do programa espacial, além de lidar com finanças também. Podemos escolher uma bandeira para o nosso programa espacial, ou criar uma própria. Falaremos sobre customização e mods em vídeos futuros. Damos um nome para a campanha e clicamos em começar. No modo ciência, todos os prédios do complexo estão 100% evoluídos e operam em sua capacidade máxima. Não se preocupem com o que cada prédio desses faz agora. Veremos isso no decorrer da série. Entramos no prédio de montagem de veículos. É aqui que construiremos nossos foguetes. Vou pegar uma cápsula MK1 para transportar um Kerbal apenas. Notem que não vamos fazer um foguete agora, apenas ilustrar algumas formas de se conseguir ciência. Essa nave não nos leva além da plataforma de lançamento, mas serve para os propósitos deste vídeo. Na aba de ciências, vou pegar um container de gosma misteriosa e colocar ele aqui em cima da cápsula. Mas ele pode ser colocado em qualquer lugar. Na aba da tripulação, vou escolher o Bob Kerman, no lugar do Gebedia. Não se preocupem que vamos apresentar formalmente esses caras no vídeo seguinte. Basta saber agora que Bob é cientista, o cara ideal para ajudar a gente nesta primeira explanação. Clicamos no botão verde, lançar. Isso nos leva para a plataforma de lançamento. Não se preocupem com a quantidade de informação da interface do jogo. Durante os vídeos tutoriais, vamos desvendando o que cada elemento faz, naturalmente. Abrindo o menu de funções da cápsula, vemos uma série de opções. Não vamos nos preocupar com todas elas agora também. O que nos interessa no momento é a função Relatório da Tripulação. Ela nos dá ciência baseada nas observações da tripulação no local. No caso aqui a plataforma de lançamento. No menu de ciências, clicando no botão verde, guardamos nossos experimentos. Clicando no botão azul, transmitimos esses experimentos de volta ao centro espacial. Tenham em mente que só ganhamos os pontos de ciência guardados quando retornamos ao planeta Kerbin. Ao passo que a ciência transmitida pode ser enviada de qualquer lugar do cosmo, com uma penalidade de perda de pontos. Outra forma de conseguir ciência é através de equipamentos científicos, como o nosso container de gosma misteriosa aqui. Abrimos o menu de funções dessa peça e clicamos em Observar Gosma Misteriosa, ou Mystery Goo em inglês. Ganhamos então ciência desse procedimento, que pode também ser guardado ou transmitido, dependendo das características da sua missão. Agora, uma das formas mais divertidas de se conseguir pontos de ciência é através de atividades extraveiculares, ou AEV. Dessa forma os próprios Kerbals performam diferentes testes para conseguir ciência. Temos aqui nosso herói, Bob Kerman, que vai nos mostrar como fazem isso. Não parece muito desafiador no momento, ou sequer que ele precise de um traje espacial para isso, mas vocês entendem que é só uma demonstração. Kerbals também tem um menu de funções e ações possíveis, e nele, vamos clicar em Pegar amostras de solo e depois em Relatório AEV. A exemplo de outras formas, esses procedimentos trazem também o menu de ciência. Mas nesse caso, não conseguimos transmitir o relatório, pois ele não está na nave. E amostras de solo precisam ser trazidas de volta a Kerbin ou processadas em um laboratório. Cientistas podem coletar experimentos de peças científicas, como nosso container de gosma misteriosa aqui. E o mais importante, podem reiniciar o aparelho, fazendo com que ele possa ser usado novamente. Mais importante ainda é frisar que a coleta de ciência é condicionada ao local que você se encontra. No nosso caso aqui, a plataforma de lançamento. Mas no jogo, existem diversos locais e biomas diferentes, espalhados pelo universo de Kerbal Space Program, todos podendo ser visitados e explorados. Naturalmente, quanto mais longe você vai, maior é o valor da ciência coletada. Enquanto Bob se esforça para se distanciar da plataforma de lançamento em busca de um bioma diferente, vamos ver, para que afinal de contas, são usados esses pontos de ciência. Vamos selecionar o prédio do curioso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. É aqui onde são gastos os pontos de ciência coletados. Neste prédio temos a árvore de tecnologia pesquisável do jogo. Não vamos entrar a fundo nela agora, mas basta saber que é aqui que gastamos nossos pontos de ciência, para desbloquear novas peças e tecnologias, podendo ir assim, cada vez mais longe no universo de KSP.
E o quão longe pode ser isso? Para responder essa pergunta, vamos visitar outro prédio do nosso centro espacial. A sagaz Estação de Rastreamento. Aqui nós temos a visão de todo o universo disponível de Kerbal Space Program. Se você já ouviu o termo jogo de mundo aberto, KSP dá uma escala totalmente diferente ao termo. Podemos viajar para muito. Muito distante em KSP. E com isso queremos dizer que temos um sistema solar inteiro disponível para viajar. São 7 planetas e 9 luas gigantescos. Todos com seus biomas e locais de exploração específicos. Cada planeta é diferente, com sua gravidade, atmosfera e órbitas específicas, proporcionando desafios diferentes para cada missão que você imaginar. Bob. Não é assim que os Kerbals vão chegar a algum lugar. Não com essas perninhas. E esse cabeção. Mas valeu o esforço, Bob. Chegamos então ao final deste primeiro vídeo de tutorial básico para iniciantes em Kerbal Space Program. Neste vídeo cobrimos como iniciar uma nova campanha, as diversas formas de se conseguir ciência e uma visão básica da funcionalidade dos prédios do nosso centro espacial. Se você gostou deste conteúdo, se ele foi útil de alguma forma para você, considere se juntar à nossa tripulação se inscrevendo no canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fique à vontade para usar os comentários. Juntem-se a nós em nosso próximo vídeo, onde mostraremos novos conteúdos deste incrível universo. Obrigado e bom voo!